Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e o património de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia de São Vicente Ferreira, com o guia Henrique Câmara. Olá, sou o Henrique Câmara. Estamos aqui em São Vicente Ferreira para fazer uma visita por esta freguesia de Ponta Delgada, situada na Costa Norte. Estamos aqui junto aos Poços de São Vicente, uma zona balnear bastante conhecida e muito usada durante todo o ano, especialmente no verão e quando as condições meteorológicas são melhores. Mas aqui à nossa esquerda temos uma chaminé da antiga fábrica baleeira. Esta fábrica baleeira é o resultado da união das três armações baleeiras que haviam em São Miguel nos finais dos anos 30 do século XX, 1937. É muito importante dizer que o óleo de baleia, o âmbar cinzento, que é uma pedra semi-preciosa que era usada em joalharia, e o espermacete que estava junto ao cérebro do cachalote eram muito importantes para a indústria e também para o uso doméstico. Para a indústria era usado como combustível e como óleo ou massa para as máquinas, por exemplo, ali aquele guindaste que está ali junto ao mar, com certeza não estaria com aquele ar corroído, não fosse a falta de uso desta massa que protegia toda a engrenagem. Em casa, o uso doméstico era mais barato que o petróleo ou que as velas de cera e, portanto, as famílias mais pobres eram o que usavam nas suas casas, nos candeeiros e nas lanternas. A parte negativa era que deixava um cheiro a gordura queimada, a gordura animal queimada, um género banha queimada. Esta fábrica funcionou então do início dos anos 40, inicialmente com uma caldeira a vapor comprada a uma fábrica de linho e o autoclave, isto é, uma grande panela de pressão pedida emprestada a uma fábrica de álcool. Em 1945, o engenheiro Pedro Simbron constrói então, edifica esta fábrica, que só resta a chaminé, e no final dos anos 40 já existiam 7 autoclaves. Estas grandes panelas de pressão o que faziam era reduzir a farinhas toda a carcaça do cachalote ou da baleia, especialmente do cachalote, era o que era caçado aqui. O óleo e a gordura da baleia deixou de ser importante, e portanto, porque o petróleo tornou-se mais barato, porque já começou a haver eletricidade pública, desde o início, desde finais do século XIX. Já há fábricas de eletricidade aqui na Ilha de São Miguel. Portanto, o uso reduz. Porém, o preço da farinha tem grande valor. Esta fábrica vai funcionar até 1972, a altura em que vai ser em que a família Simbron decide a sua paragem, porque já deixa de valer a pena a caça à baleia. É no dia 21 de agosto de 1987 que, ao largo da Ilha do Pico, é caçado o último cachalote. Já Portugal tinha assinado uma convenção das Nações Unidas para a proteção das baleias e cachalotes. Uma curiosidade, julga-se que, e quando se fala na caça à baleia, imaginamos os pescadores, não são pescadores. Aliás, são tudo menos pescadores. Imagino que os pescadores e o nosso sistema de pesca aqui em São Miguel
é noturno, portanto os pescadores pescam à noite, e agora imagine que de manhã eram chamados para ir caçar baleia, quer dizer, ninguém aguentava passar horas a remar atrás de cachalotes ou de baleias. Portanto, os baleeiros eram normalmente lavradores. De lembrar que 1960, 70% da população da ilha de São Miguel são lavradores e, portanto, são lavradores, são artesãos, são pintores, são marceneiros. Eram lançados foguetes ou eram tocados sinos e essa gente, esses baleeiros, vinham e reuniam-se aqui no portinho de São Vicente. Para terem uma ideia, no final dos anos 60, foram caçados no arquipélago 751 cachalotes, produzindo 16 mil barris de óleo de baleia. Estamos de frente da igreja de São Vicente Ferreira, nome dado pela população local. Esta igreja começou a ser construída por volta de 1860, tendo sido inaugurada em 1868, com uma grande doação feita pelo barão da Fontebela, o Sr. Amâncio Gago da Câmara. No local desta igreja, anteriormente existia uma pequena ermida. Essa ermida também a São Vicente Ferrer, e anteriormente a isso uma outra pequena ermida de culto local, a Nossa Senhora da Boa Hora. São Vicente começa de facto a desenvolver-se a partir deste núcleo da igreja, como era natural, normalmente afastado da costa, quer por causa dos ventos, quer por causa dos ataques de piratas que aconteceram em toda a ilha de São Miguel até ao século XIX. Estamos no interior da igreja de São Vicente Ferreira. Podemos ver atrás de mim a sua imagem, uma imagem dos finais do século XIX, e podemos ver que São Vicente era um frade dominicano, uma das ordens mais importantes até à mudança do século. Toda esta igreja, quer aqui na Capela Mor, quer depois no corpo da igreja, do edifício, está recheada de azulejos que datam do início do século, anos 30 do século XX, e que retratam, assim como os azulejos da igreja do Convento da Esperança, a vida de São Vicente. Principalmente aqui no corpo da Capela Mor. Temos depois, representando a vida do santo, os vitrais esses que também datam do século XX. Aqui à minha esquerda temos um Sagrado Coração de Jesus e à minha direita uma Nossa Senhora da Conceição, uma Nossa Senhora do Rosário e uma pequena imagem de Santo Antão, protetor dos agricultores, padroeiro dos agricultores e dos animais. Portanto, muito importante de reparar que esta pequena imagem, não só o santo tem um sino, como tem um porco junto aos pés dele. No coro alto da igreja podemos ver um órgão esse também do início do século XX, que foi construído e montado na horta na Ilha de Faial. São Vicente é uma zona agrícola muito importante desde o povoamento. Claro que inicialmente com a vinha e com os cereais, o milho, o trigo, o centeio, a cevada. Depois, durante o século XVIII e o século XIX, a zona de São Vicente, isto é um microclima, é uma zona baixa da ilha, uma altitude média entre os 7 metros na orla costeira, os 110
10 metros, um pouco mais a sul, na zona montanhosa, tornando uma zona ideal para a produção de laranja, para o rico ciclo da laranja que muito desenvolveu a ilha de São Miguel. São Vicente esteve presente nessa altura como zona de grande importância. Outras culturas que depois, com a queda da laranja, acabou por ser a beterraba açucareira e o tabaco. Aliás, até há poucos anos, Ponta Delgada ainda tinha a elaborar 2 fábricas de tabaco e a fábrica da Sinaga, a fábrica da beterraba açucareira. Em relação ao nome de São Vicente Ferreira, é uma curiosidade. Não há nenhum santo com o apelido Ferreira, pelo menos ainda, em Portugal. Este santo, São Vicente Ferrer, é um santo que vem do Condado de Valença, no Reino de Aragão, hoje Espanha, sul de Espanha. Aos 14 anos, torna-se frade dominicano. Ele provém de uma família rica e é um filósofo. É o padroeiro dos construtores, por exemplo. É a corruptela, é o aportuguesamento do seu apelido que o faz Ferreira. Porque, de facto, Ferrer não fazia sentido e não faz sentido na linguagem do século XVII, século XVIII, aqui em São Miguel, e, portanto, claro que virou São Vicente Ferreira. Terminamos o nosso passeio aqui por São Vicente Ferreira, aqui no Jardim Público Morgado de Barbosa. É aproveitar esta bonita da freguesia costeira do norte da Ilha de São Miguel, do norte do concelho de Ponta Delgada, vir durante os meses de maio, julho e agosto às suas festas, a festa dos Espíritos Santos, a festa do Baleeiro, em julho, e a festa de verão do Padroeiro, a procissão, em agosto. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez estivemos à conversa com Rui Rosa, do Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira. Em relação ao Grupo Desportivo, a fundação dele consta nos estatutos que anda à volta dos anos 80. Se bem que há relatos de que já havia um grupo de amigos que começaram no ciclismo, ou seja, começaram lá a fazer as suas provas de ciclismo, entretanto fundaram um clube. A partir daí surgiu o futebol salão, que hoje é futsal, ou depois mais tarde que surgiu o futsal, que era disputado aqui o futsal aqui no local desse pavilhão, mas num ringue de cimento, em que, na altura só havia os torneios organizados pelo Grupo de São Vicente Ferreira, organizados por outros clubes, onde havia essa partilha de competições. Tem ali relatos também que houve o atletismo, ou seja, ao longo desses anos teve altos e teve baixos, houve uma paragem em que depois surgiu em 2017 a hipótese da gente poder avançar outra vez, pegar outra vez novamente no clube e levantar o clube que estava parado, em termos de modalidades estava parado. Atualmente a gente tem mais ou menos à volta de 60 atletas, dividido por três modalidades, em que uma delas é o futsal, em que temos uma equipa de juvenis e uma de séniores a participar no campeonato de São Miguel da Associação de Futebol Ponta Delgada, e temos uma equipa de ciclismo também. Na mesma equipa de ciclismo há as várias competições, digamos assim, ao XCO, a Estrada, pronto. E temos também uma equipa que arrancou o ano passado de trail run, ou seja, é atletismo, mas só que é feito em troços, em caminhos de terra, trilhos, ou seja, pronto. E no total, é o que temos, é à volta de 60 atletas, tentar criar provas, como já criamos, por 2 vezes uma maratona de ciclismo, coisa que já não havia há muito ano em São Vicente,
juntamente com a Associação de Ciclismo Ponta Delgada também e com o apoio da Junta de Freguesia, já se criou 2 provas de BTT organizadas pelo Executivo e também uma aí que foi um circuito que era para continuar, mas dada a situação da pandemia teve que parar, que era um circuito de ciclismo que foi feito pela Associação de Ciclismo de São Miguel, com o apoio do Grupo Executivo e da Junta de Freguesia de São Vicente Ferreira. Mas pronto, mas é isso que nos faz também continuar, persistir e tentar e criar condições também, porque um dia a gente quando saia quer entrar, ter condições em termos materiais e edifícios e tudo, para depois também ser mais fácil para continuar. A ideia também parte por aí, é fazer agora e deixar para o futuro em que fique melhor para quem vier a seguir. Em relação às crianças, a nossa ideia é que seja uma influência boa, que lhes faça gostar do clube e trazê-los para cá, para terem modalidades, para poderem fazer exercício físico. E a ideia também parte por aí. Pronto, mas isso também é preciso que eles também venham ao nosso encontro. E a gente também é um encontro deles. Porque a gente tinha aí um escalão de traquinas, que eram uns miúdos pequenos, e o ano passado já houve umas paragens e a gente este ano já não avançou com aquele escalão porque, dada essa situação, ainda era crianças mais pequenas ainda, o risco ainda era maior, ou seja, pronto, e foi um passo atrás, que no futuro a gente quer continuar com isso outra vez. Pronto, funcionava assim e a gente chegou até aí 15, 16 e mais miúdos aí, e era engraçado ver. E depois aquilo é encontros que são feitos entre os vários clubes que têm aquele escalão. E ora, uma vez é o grupo executivo a organizar, uma vez ou é outro, e aquilo depois juntava-se as equipas todas aqui, e aquilo é dividido o campo em 4, em que elas jogam todas entre si. Ou seja, é engraçado, e depois aqui não há resultados, porque a idade que é em si não permite que hajam resultados. Ou seja, é mesmo só para rodar ali, para terem já uma ideia, mas sem resultados para não haver competitividade. Como são crianças muito novas ainda, já criar ali uma competitividade provavelmente não é o mais adequado para a idade deles. Quando a gente conseguiu formar uma equipa de iniciados, para mim foi marcante, pronto, porque era a nossa primeira equipa, ou seja, teve parado e consegui equipamentos, consegui bolas, para mim isso são tudo momentos marcantes, todas aquelas etapas que a gente vai conseguindo, formou uma equipa de séniores, para mim é um momento marcante. Organizar uma prova de ciclismo ou de BTT, que é uma prova que dá muito trabalho para organizar, para mim são tudo momentos marcantes. Em termos de vitórias, pronto, para mim são vitórias porque é conseguir algo que a gente projeta, fazer um dia, pronto, e tudo aquilo que se consegue fazer para mim são vitórias. E é dentro dessas os momentos mais marcantes que a gente tem, é todas aquelas etapas que a gente vai conseguindo cumprir dentro daquilo que era a nossa ideia. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? A PDL TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia de São Vicente Ferreira. Sabia que o santo padroeiro da freguesia de São Vicente Ferreira é um dos poucos que é representado a usar botas? Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. Este livro que vos trago hoje chama-se O Soneto da Separação, em que ele inspira-se no Soneto da Separação do Vinícius de Moraes, do brasileiro, em que lhe dá o toque, dá-lhe, digamos, o mote para desenvolver a sua poesia neste livro. Daniel Gonçalves, que vive em Santa Maria, tem sido um poeta de culto já. Tem toda uma geração mais jovem que segue com muito cuidado tudo aquilo que ele publica. Ele é um talentoso poeta a escrever nos Açores. Eu recomendo vivamente, quem não o conhece, que o descubra. Esta capa é uma capa, ele tem todo o cuidado sempre na produção dos seus livros.
Alguns deles são edições do Atur, outros não. Outros são de editoras, já editou precisamente aqui na Artes e Letras também. Ele tem uma outra editora que é a Confraria do Silêncio, que é um nome muito bonito. E por exemplo, esta capa aqui, todo o cuidado que ele impõe, é uma capa do Pep Briggs, que são muito parceiros e companheiros em termos de produção, em que o Pep faz sempre, quase sempre, as capas do Daniel Gonçalves. Portanto, é uma dupla de Santa Maria incrível e espetacular em termos da sua criação literária, com a expressão na poesia. Daniel Gonçalves, um nome a reter e a descobrir, para não ficarmos só por aquele grande tesouro que vive em Santa Maria. É bom que a obra dele que seja mais divulgada e que circule não só nos Açores, mas para fora também, e quem sabe para as comunidades. Daniel Gonçalves, o Soneto da Separação. Despedimos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical da responsabilidade de Luís Serra, um saxofonista micalense que tem vindo a desenvolver um trabalho de exploração do som na sua relação com o lugar, em especial com a natureza. Este trabalho tem levado a realizar performances em lugares únicos, como é o caso da montanha mais alta de Portugal, o Pico. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma breve visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve.